Oi, gata, você precisava me contar alguma coisa? Cala sua boca e põe as suas mãos em mim, gastoso. Gastoso. Gostoso. Gato, eu tenho que te contar uma coisa. Conte-me, gata. Eu fiz cirurgia, eu era um homem. Nojenta! Lado bom ser gay, lado bom ser gay, lado bom ser gay, qual o lado bom de ser gay? Bom dia, Boa tarde. boa noite. Eu sou Gabriela. E eu sou o André. E estamos aqui com mais um vídeo em que iremos falar sobre transexuais. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de dizer que muitas pessoas confundem transexuais com transgênicos. Quando alguém faz uma cirurgia para mudar de sexo, fala, aquela mina é transexual, tipo, ela era homem. Não, quem fez cirurgia para mudar de sexo é transgênicos. Transexual é outra coisa. Transexual é a pessoa que tem o cérebro de um sexo e o corpo de outro. Muitas pessoas podem ser transexuais, transformistas. Um travesti e até mesmo o próprio transgênico. Então, o que é de fato transexualidade? Atenção, classe! Atenção! Transexualidade. O que é transexualidade? Transexualidade é a condição considerada pela Organização Mundial da Saúde como um tipo de transtorno de identidade de gênero. Refere-se à condição de um indivíduo que possui a identidade de gênero cerebral diferente da identidade de gênero física. Tá, mas agora fale nossa língua, porque, mano, não entendi nada. Vou explicar pra você, minha cara na boca. É como a Gabriela disse antes do vídeo: cérebro de um sexo, corpo de outro sexo. Mas então, como que isso é possível? Ah, boa pergunta, meu caro telespectador. Vamos ver o que a ciência tem a dizer. Vamos para a aula de biologia agora, meus alunos. Abram seus livros na página 7420625432280. Você não tem livro, não? Não, esqueci em casa. E você acha que ficar fingindo vai enganar o professor? O professor é burro! O que acontece? Tá lá no bagulho louco, nheco-nheco, tique-tique, ui, delícia. Bom, vamos fazer a fecundação. O óvulo sempre tem o cromossomo X, de Xuxa. E o espermatozoide que vai fecundar com o óvulo, cada um tem um diferente. Uns podem ter X e outros podem ter Y. Aí, se o espermatozoide tem X e se junta com o óvulo, fica XX. Se o espermatozoide tem Y e se juntar com o óvulo, fica XY. Então, se for XY, significa que vai ser homem? Não! Se os cromossomos sexuais forem XY na hora da fecundação, significa que é para o embrião tentar formar um homem. E se for XX, significa que ele deve tentar formar uma mulher. Tentar. Mas então, pode sim acontecer de falhar. Até 5 6 semanas de gestação, o cromossomo vai estimular a produção dos hormônios, para que esses hormônios façam o desenvolvimento do órgão sexual desejado pelo cromossomo. Por exemplo, se os cromossomos que houve ali na fecundação for XY, eles vão mandar uma mensagem: ei, você está produzindo homem! Faz os hormônios que são necessários para formar o homem. Como, por exemplo, o que todo mundo conhece, que é o típico, a testosterona. Mas não é só a testosterona. Todos os tipos de hormônios em suas quantidades certas. E são esses hormônios que vão determinar a condição física da pessoa e sexual, né? Sexual, genital. Por exemplo, uma parte do embrião, que vai virar a parte genital, os hormônios produzidos em quantidade certa vão se é para fazer um homem, vão fazer o seguinte: uma parte vai virar ou o pênis ou o útero, a outra vai virar ou testículo ou ovário, a outra vai virar ou o saco escrotal ou os grandes lábios. Cada um vai virar uma coisa dependendo dos hormônios que foram produzidos. E é claro que a preocupação não é só a parte genital, porque os hormônios também têm que desenvolver o corpo. Afinal, o corpo de homem não é igual ao corpo de mulher, né? E para tudo isso rolar, o feto tem que estar em boas condições. Os cromossomos têm que mandar a informação correta
para a produção de hormônios. Tem que ter uma quantidade de hormônio certa a ser produzida. Se for de mais ou de menos, pode acontecer o erro. E erros acontecem. E se acontecer de ter erros, é uma coisa que pode gerar o hermafroditismo, por exemplo. O que deve ter acontecido com a Lady Gaga, por exemplo. Ou com o Bill Kaulitz da banda Tokyo Hotel. Como dissemos no vídeo da bissexualidade, nem tudo na genética é 100%. Então, se os cromossomos mandarem a mensagem errada para a produção de hormônios e não ser produzida a quantidade certa, a quantidade de erros pode variar. Os cromossomos tentam, quando é XY, manda mensagem para fazer um homem 100% correto formado. Porém, se ocorrer um erro, a pessoa pode virar hermafrodita, no caso. Isso não quer dizer que ela vai ser uma pessoa com dois sexos. Sim, existem diferentes níveis. Pode ser 80% homem e 20% mulher, ou 60% mulher e 40% homem. Voltando para o assunto de transexualidade, os cromossomos citados induzem a produção dos hormônios para formar alguns sexos externos. Depois que eles já fizeram a produção para formar um sexo externamente, a preocupação deles é formar um sexo cerebralmente. Sim, existe estruturação de cérebro diferente para cada tipo de sexo. Porque a estruturação cerebral do homem e da mulher, logicamente, é diferente. E isso ajuda a determinar várias coisas. Como, por exemplo, o comportamento. Até em certos mamíferos da natureza é visto que existe diferença de comportamento do sexo masculino para o sexo feminino. Na infância existe a diferença, porque as brincadeiras de menino são diferentes das brincadeiras de menina. E conforme vai acontecendo o amadurecimento, vai se notando também o jeito que as pessoas se comportam. No caso de nós humanos, as meninas, por exemplo, começam a esquecer de brincar de boneca e começam a se interessar por maquiagem, essas coisas. Meninos esquecem dos carrinhos e começam a pensar de jogar bola e pegar menininha e esses negócios assim. E não é só em nós humanos, mas até, por exemplo, em chimpanzés existe diferença de brincadeira de menino para menina. E em leões também. Quem já assistiu o Rei Leão sabe, o Simba tem que aprender a caçar, as leoas não precisam aprender. E assim vai, tem essas diferenças. Pode ser que não ocorra erros na hora de determinar o sexo externamente. De repente, o cromossomo enviou uma mensagem incorreta e conseguiu produzir perfeitamente, a pessoa não é hermafrodita. Mas aí ocorreu erro na hora de formar cerebralmente. Enfim, foda-se essa questão de ocorrer erro na hora de determinar a estrutura cerebral. O fato é que o indivíduo pode sim nascer com o corpo de um homem e o cérebro de uma mulher. Ou vice-versa. Uma mulher com cérebro de homem. E isso é transexualidade. Agora imagine, você que é homem, como seria nascer em um corpo de uma mulher? E você que é mulher, como que seria nascer num corpo de homem? É como se fossem almas presas no corpo errado, sabe? É tipo, como se eu e ela tivéssemos trocado de corpo. Minha alma é masculina, cerebralmente masculina, mas no corpo de mulher. É sinistro, mas é mais ou menos isso. Imagine como deve ser sofrido para essa pessoa viver na sociedade. Por um puro erro de genética, na sua formação, na gravidez da sua mãe, ele tem que viver assim, estar aprisionado num corpo do sexo errado. E como se já não bastasse ter que sofrer por causa disso, ainda tem que aturar o preconceito da sociedade. Uma pessoa com esse tipo de problema precisa de apoio, senão esse sofrimento que ela guarda dentro de si pode ocasionar ela, sei lá, se matar, cometer suicídio e essas coisas. E por isso que foi inventado a tal da cirurgia, a troca de sexo. A cirurgia serve para essas pessoas que são diagnosticadas como transexuais poderem ter o sexo correto no seu corpo. É a única saída para elas. Imagina, você preso, você é homem, tá num corpo de mulher e fica, meu Deus, eu não sou mulher, eu tô preso num corpo errado. A única saída que você tem é a cirurgia. Em alguns países existem aparelhos de ressonância magnética, essas coisas, que faz a leitura cerebral e tal para ver se o indivíduo realmente é transexual. E aí, se ele for, a cirurgia de troca de sexo.
Já aqui no Brasil, como nós somos pobres, passa por tratamento do psicólogo e essas coisas e tal. E aí, se ele te diagnosticar como transexual, o SUS cobre a cirurgia de troca de sexo. Isso deveria de ser algo que passasse mais vezes na televisão, pra pessoa se informar. As pessoas têm tanto preconceito que tiram isso da mídia. Eu mesmo tinha esse preconceito. Eu sempre pensei na minha vida, conforme eu via reportagens na televisão de gente falando que trocou de sexo, principalmente na época que apareceu a Ariadna no Big Brother, e eu achava ridículo, eu falava, meu, até porque eu era gay e falava, ser gay é uma coisa, você é homem que gosta de homem, ou mulher que gosta de mulher. Agora, querer trocar de sexo é ridículo. Um pensamento ridículo. Esse era o meu pensamento, mas não, existem pessoas que nascem num corpo de sexo errado. E é um pensamento ridículo, porque um homossexual e um transexual são duas coisas completamente diferentes. Uma prova disso é que eu vi numa reportagem uma vez, um cara que fez a cirurgia pra virar mulher e depois casou com uma mulher. É confuso, mas existe. É exatamente isso. O André vai explicar. Ou seja, ele era um transexual heterossexual, portanto, mentalmente, uma mulher homossexual. Era uma lésbica presa no corpo de homem, nasceu no sexo errado, com o corpo do sexo errado. Porém, como estava preso no corpo errado, por ser homossexual mentalmente, era heterossexual fisicamente. E isso causa distúrbio com a teoria das cordas, com o movimento do peso atômico, medido por Newton contra a velocidade da luz na teoria da evolução, que emite radiação e causa um buraco negro na hermenêutica. E assim surgiu o Apocalipse. Ok, voltando agora para a realidade da transexualidade. Então a Ariadna, por exemplo, não é um homem. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher que nasceu no corpo errado, do sexo errado. E graças ao desenvolvimento da ciência, ela pôde ter o seu devido corpo correto, o seu devido corpo do sexo correto. Sabe, eu, por exemplo, não vejo problema em ficar com uma pessoa que antes tinha um sexo masculino e agora é mulher. Eu, por exemplo, sou homossexual, não sei se 100%, mas pelo menos bem homossexual. Não iria pra cama jamais com uma mulher, mas se eu fosse com um cara muito gato, e ele me dissesse, tipo, eu era mulher, mas ok, eu não vejo problema. Por que os heterossexuais veem problema na mulher que era homem? E outra, se você é parente ou amigo de um transexual, me diga, ele precisa do seu apoio ou do seu julgamento? Porque para essas pessoas não vai ser fácil elas aceitarem o fato de que nasceram no corpo errado. Imagina ainda ter que aturar a sua ignorância. Os transexuais, eles precisam de uma devida atenção, de um devido apoio. Porque, como eu disse anteriormente, eles podem acabar se matando, se suicidando, ou sei lá. Lógico, não deve ser fácil você nascer no corpo errado, né? Sociedade, vamos acordar, por favor. Eles precisam de nosso apoio. Porém, atenção, nós não dissemos em nenhum momento que todo travesti, transformista ou transgênito são transexuais. Às vezes as pessoas não são transexuais e mesmo assim fizeram cirurgia de troca de sexo ou gostam de se vestir de outro sexo. Existe sim muita gente que faz isso até por dinheiro, mas não quer dizer de fato que a transexualidade não exista. E para aqueles que querem saber ou têm curiosidade de saber, existe sim um dia para a galerinha transexual aí. Dia 29 de fevereiro é o dia da visibilidade trans. A ação surgiu em janeiro de 2004, quando deu o lançamento da campanha nacional Travesti e Respeito, do Ministério da Saúde. Desde então, travestis, transformistas, transgênitos e transexuais reafirmam nesta data a sua identidade de gênero e tentam conscientizar a população contra o fim do preconceito. Sim, até porque, como dissemos, nem todo transgênito, traveco, isso e aquilo é transexual. Mas não deixa de ser uma opção, gente. Também não estamos falando que tem que discriminar essas pessoas que não são. Quem escolhe e se sente bem fazendo assim, faz parte da pessoa. Deixa ela, qual o problema? Respeite a opção alheia. É um homossexual que gosta de se vestir de mulher, de se sentir uma mulher. É a opção dele. Enfim, o preconceito, ele não é bem visto em nenhum lugar. E falamos sobre a transexualidade não ser uma escolha e ser um erro de genética.
para conscientizar mais ainda de que essas pessoas, além de serem respeitadas, precisam de ajuda e um devido apoio. Só isso. E mais nada. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se não inscreve gostou também. É isso aí. Se inscreve no canal aqui em cima. E assista o nosso último vídeo, em que nós falamos sobre puberdade e primeiras experiências, principalmente da parte dos gays, que é meio complicado, né? O vídeo tá aqui. Vai lá clicar, confere, é divertido. Se você quiser também conferir um vídeo que não faz parte da nossa sequência de vídeo, de outro padrão, a gente gravou um vídeo resposta ao pastor Silas Malafaia. Clica aqui, a parte 1 e parte 2. Clica lá e confere. Espero que gostem. Está meio fora do ritmo do que nós costumamos gravar no vlog. Tá sério, não tá tão engraçado. Apesar de que... É um assunto sério, então... E se vocês quiserem conferir, é isso aí. Confira nossos outros vídeos também. E outra coisa, umas pessoas pediram pra gente, aliás, por comentários do YouTube ou então pelas redes sociais no Facebook, assim, sugestões de vídeo, grave um vídeo falando de vocês mesmos, que ia ser legal. Um monte de gente, eu quero dar uma sugestão, grava um vídeo falando de vocês mesmos e tal. Só que assim, a gente não tem muita ideia do que nós podemos falar de nós mesmos, que vocês queiram saber. Então vamos dar o privilégio para vocês, nossos telespectadores, fazerem as perguntas. Todas as perguntas que vocês têm curiosidade sobre nós, como que a gente... de onde a gente teve a ideia de fazer um vlog. Façam umas perguntas nas nossas redes sociais, colaborem e gravaremos o vídeo assim que tiver perguntas suficientes, ok? Falando sobre nós. Então pode Pergunte no nosso ESC, vou deixar o ESC aqui na descrição do vídeo, o nosso ESC, nossa página do Facebook e o Twitter. Os 3 links vão estar aqui na descrição do vídeo. Vão lá, perguntem. Se quiser perguntar nos comentários do vídeo, também perguntem. E nós iremos fazer um vídeo falando um pouco sobre nós, pelas perguntas e curiosidades que vocês têm. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Alô, alô, você sabe quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Eu, pela 5ª vez, estou aqui de novo. Agora tá melhor. Olha lá, tá? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Está começando mais um... Aí vai aparecer. Já apareceu. Aí o que tem que falar então? A apresentação e você já começa falando, tá? A nossa apresentação de sempre. Vai. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! E aí, eu sou a Gabriela.